esportes. Tá chegando o Campeonato Mineiro. Estou aqui com o repórter Fernando Martins Miguel para a gente falar sobre um dos favoritos ao título, né, Fernando? É o Atlético. O Atlético vem para vencer o Campeonato Mineiro, é o principal favorito, tem obrigação ou não tem obrigação de vencer? Respondendo todas as três perguntas, sim. Né? O Atlético, pelo investimento que fez, pelo elenco em 2021, boa parte dele, né, a base, a espinha dorsal, trouxe uma comissão técnica de renome, uma comissão técnica que promete muita intensidade e trouxe jogadores que foram pedidos pelo próprio técnico Eduardo Cudê, que veio no final do ano passado para substituir o Cuca, né, que deixou o clube pelo menos ali na pré-Libertadores, mas também decepcionou um pouco no segundo semestre de 2022. O Atlético deu uma oxigenada nesse elenco, trouxe jogadores importantes, jogadores que o Atlético conseguiu buscar no mercado muito com uma criatividade muito grande, porque o time financeiramente, né, anda mal das pernas, ainda segue com dívida bilionária, mas eu acredito que o Atlético entra como franco favorito, o Atlético tem a obrigação de ganhar o Campeonato Mineiro. Claro, a gente tem que respeitar que existem dois rivais que estão na Série A junto com o Atlético, né? O América e o Cruzeiro, que é um rival histórico e de camisa, mas o Atlético tem que fazer valer a sua qualidade técnica, que eu acho superior aos demais concorrentes. Pelo investimento, na minha opinião, não tem como competir. Se a gente fosse só colocar caçar as bruxas, caso aconteça uma derrota no Campeonato Mineiro, não é para virar terra arrasada. Isso vale para todo mundo. Na minha opinião, o Campeonato Mineiro é um processo de laboratório. E falando em laboratório, e aí vamos debater um outro assunto. Você acha que o Campeonato Mineiro é o momento de usar todos os titulares, para o técnico entender quem que ele está ali na mão, com o que ele pode mexer, ou é hora de colocar os meninos? Eu vou dar minha opinião, vou passar a bola para você. Na minha opinião, se for para colocar os meninos, que coloque essa turma em condições boas. Não é com um time improvisado, com um zagueiro gigante lateral, com 10 reservas. É para ter uma mínima estrutura, na minha avaliação, e aí sim, põe o menino para jogar, para testar. Acho que é o grande problema de utilização de jogadores de categoria de base. O Campeonato Mineiro serve para isso, na minha opinião, desde que seja uma coisa bem organizada. E para você? Eu acho que o Atlético, esse Campeonato Mineiro, para o Atlético, ele tem uma importância muito maior do que nos anos anteriores, porque muito importantes para o próprio treinador ver com quem ele pode contar, para encaixar as peças, para o próprio jogador entender o que o treinador quer, né? O que o treinador, como o treinador gosta de jogar, como o time pode jogar. Então, fazendo qualquer tipo de variação tática da forma de jogar. Então, eu acho que, ao contrário dos anos anteriores, quando o Atlético começava o campeonato, jogos, o Atlético utilizar a equipe titular. E acredito que o Campeonato Mineiro, para o Atlético, tem essa importância. Preparar o time, né, deixar o time intenso e... Acompanhando o que ele fez no Inter, ele gosta de ter uma defesa postada ali, com os 4, os laterais zagueiros, bonitinho. Eu vi a utilização de ficar ali atrás dos atacantes, jogadores de criação que entram dentro da área. É por aí. Quais as peças que o Cudê tem ali as mãos para poder implantar esse estilo de jogo? E até para quem está vendo a gente entender. Contexto do ano anterior, né? Se a gente for analisar 2021, o Atlético estava voando, mas em 2 Libertadores não conseguiu chegar. Em 2022 o time oscilou bastante. Então eu considero que em 2023, por ainda não ter mostrado, mas pelo que pode mostrar, o Cudê tem uma característica muito peculiar, né, na questão da intensidade, que ele gosta que todo mundo faça a pressão, né, quando perde a bola, o perde pressiona lá na frente, joga de vez em quando com a linha alta, ele oscila um pouco nessa questão quando está sem a bola. Mas laterais passando como alas, os próprios meias também como alas, ou entrando por dentro. Eu acho que do meio para frente, uma gama de opções absurdas ele tem, né? A gente comentava ir para frente. Então a briga vai ser muito grande ali, não só no ataque, que muita gente está colocando Hulk e Paulinho, mas a gente tem que lembrar que tem Pavon, Ademir, o próprio Vargas, Kardec, Sacha. Aí tem os meias, Edenilson, Igor Gomes, Patrick, que, né, também é o último a chegar.
mas tem Caleb, tem o Johan que ele pediu para ser reintegrado, então eu acredito que tem muitas opções e ele pode mudar essa maneira de jogar do Atlético. Lembrando que para mim tem uma peça, né? Tem um personagem nesse elenco do Atlético, para mim foi o motor daquele Atlético multicampeão, Matias Zaratio. Para quem não sabe, ele começou no profissional com Eduardo Cudê no Racing, foi campeão argentino, e o Zaratio veio para o Atlético, experimentou um período de baixa, naquele período que o Sampaoli estava ainda à frente do elenco. Ninguém conseguia saber se ele era um meia, se ele era um segundo volante. Quem era o Zaratio? Quem descobriu o Zaratio foi Eduardo Cudê. O Zaratio se contunde no início da temporada, mas pensando a longo prazo, vai pegar uma boa parte do Campeonato Mineiro, para mim o motor desse time é o Zaratio. Se o Zaratio é o motor do Galo do Cudê, ele vai ter um outro motor que vai apoiar ele ali, que é o Edenilson, porque o Edenilson foi o motor do Cudê no Inter. Já esteja curado, né? Ele teve uma lesão no tornozelo, mas por isso que ele é multifuncional, ele é tanto um meia quanto um segundo volante. Então ele vai preencher na direita, o próprio Patrick, que é um jogador de confiança também do Cudê, que fez parte do elenco do Inter, sob o comando do Cudê, e foi um dos destaques, né? Foi junto com o Cudê, Edenilson e Patrick, e o toque especial que é o Zaratio, que é um menino criado e moldado pelo técnico Eduardo Cudê. Ele deve ser esse motorzinho aí do Atlético de novo, como foi em 2021. Lembrando que tem outra vantagem, pelo menos o que a gente vê de desenho do elenco e do time, uma zaga mais rápida para pegar ritmo, virou titular, era um zagueiro mais rápido, assim como o Bruno Fux, o próprio Igor Rabelo, que está contundido, vai chegar, assim como o Alonso, que saiu, também era um jogador mais pesado. Isso influencia no jeito de jogar, né, Fernando? Foi o que faltou ao Sampaoli em 2020, né? 2020 ele tinha o Alonso e o Hever, né? Então jogava com linha alta, e aí eu perdia de contra-ataque com o jogador indo para cima dos zagueiros e passando de passagem. Então esse ano o Atlético com o Cudê tem dois zagueiros muito bons de saída de bola, principalmente Bruno Fux, que também é um pedido do técnico Eduardo Cudê, porque lançou ele no Inter em 2020, né, tanto que ele era jogador da base do CSKA da Rússia, com o Inter ganhando milhões de euros, né, num jogador da base. É um jogador que faz uma saída de bola muito boa, mas também tem uma recomposição muito rápida, assim como o Gemerson. Então, se quiser jogar com a linha alta, o Atlético pelo menos vai ter zagueiros que possam acompanhar. Um ano para frente, em condições ideais, o Arana, que é um jogador que avança bastante. Muito. E tem o Mariano pelo lado direito, a princípio, que é um jogador mais rodado, mais veterano. Então é importantíssimo, na minha opinião, ter jogadores que consigam fazer essa recomposição, tanto na zaga, tanto quanto no meio de campo. O Atlético perdeu muitos pontinhos no Campeonato Brasileiro 2022 com problemas de recomposição. Para a gente fechar, Fernando, esse regulamento do Campeonato Mineiro, 3 grupos, classifica um de cada, mas o segundo melhor colocado. O segundo melhor segundo colocado. Interfere alguma coisa para o Atlético? Acredito que não, Fred. Acredito que o Atlético não pensa muito no que ele vai enfrentar, né? O Atlético, obviamente, ele vai se moldar ao longo aí da fase de grupos, né? Com relação aos anos anteriores, são 3 jogos a menos, né, que o Atlético vai fazer por conta desse novo regulamento, mas o Atlético, o foco deles é a semifinal. A semifinal aí, entrando com a força total, o Atlético espera entrar na semifinal já com o time a ponto de bala aí para conquistar esse tetracampeonato que não vem desde 1981, justamente o próprio Atlético, foi o último Atlético tentando essa proeza aí novamente em 2023. Lembrando que desse tetra saiu, põe também em otempo.com.br/esportes e não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço, até a próxima.